Olá, igreja, paz a todos. É verdade, gente. O Espírito Santo, ele me deu uma bronca. E eu senti no meu coração de dar esse testemunho, de compartilhar esse testemunho com vocês. E nesse dia eu havia visitado uma amiga, nós passamos o dia juntas. Ali almoçamos, lanchamos e à tarde, por volta das 3 horas mais ou menos, nós sentamos lá fora no quintal e eu fui arrumar as unhas. E nisso chegou mais 2 ou 3 amigas e sentamos ali todas juntas. Ali conversamos, tomamos café, teve vários assuntos tristes, alegres, enfim. O dia acabou e eu voltei para casa. À noite, antes de dormir, eu fui meditar na palavra do Senhor. E eu estava meditando no livro de Salmos. E ali, eu meditando, eu falando com Deus, eu parei ali na minha meditação e fui falar com Deus sobre o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando naquela hora. E aí eu falei, Senhor, eu quero me entregar mais para ti, eu quero me aprofundar mais na tua palavra, eu quero mergulhar mais, eu quero ser um instrumento da tua vontade, eu quero ser usada pelo Senhor. Foi essa palavra que eu falei aquele dia, que eu usei aquele dia. Eu falei, eu quero ser usada pelo Senhor. E na hora que eu estava falando isso com Deus, o Espírito Santo, ele falou no meu espírito, no meu coração. Hoje você passou o dia inteiro e não falou de mim. Quando eu ouvi isso, eu fiquei muito triste, porque foi verdade. Aquele dia, aquela tarde, para aquelas mulheres, eu não abri a boca para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar do Espírito Santo. E é como se eu tivesse colocado Deus em uma agenda, na minha agenda. Eu levantei cedinho, fiz o meu devocional, orei, meditei, falei com Deus. Aí fui ali na minha agenda, risquei, dei um ok, fechei a agenda e saí de casa sem Jesus, sem o Espírito Santo. Sem meu Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Que eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a habitação dele, a morada, a casa dele. Então, onde eu vou, Cristo está em mim. O Espírito Santo habita em mim, ele não está sobre mim, ele está em mim. E aquele dia eu tive a oportunidade, o privilégio de revelar quem Deus era para aquelas mulheres. E eu não abri a boca. Gente, não existe fé silenciosa. E aquele dia eu tive a oportunidade de falar de Jesus, de falar, de revelar quem Deus era, porque hoje a grande maioria das pessoas conhece Deus como Todo-Poderoso, mas não conhece Deus como Pai. Porque Deus, ele é o nosso Pai, nós somos filhos dele. E a palavra de Deus diz que os filhos, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus, em toda e qualquer situação. E aquele dia eu não abri a boca, eu fiquei em silêncio. E existe um remédio que ele é sobrenatural para o nosso corpo e para a nossa alma, para a nossa mente, que é o amor. O amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo. E aquele dia eu não falei, eu tive a oportunidade de falar deles, de falar de Jesus, do Espírito Santo, e eu não falei, eu fiquei em silêncio. Que isso possa nos ensinar que quando a gente sair de casa, independente para onde, com quem e o que nós vamos fazer, o Espírito Santo está em nós, ele habita em nós. Cristo em mim, a esperança da glória, nós somos a esperança. A palavra de Deus diz que a natureza, o mundo, espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Que eu e você possa se manifestar como filhos de Deus e revelar quem Deus é aqui na terra. Que nós possamos revelar quem Cristo foi, ter a natureza, a mente dele, porque é possível sim. Nós sermos imitadores de Cristo, pelo amor que ele nos ensinou. Em nome de Jesus, que eu e você possa sim, todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de falar, que a gente possa sim falar da bondade, da misericórdia de Deus, que a gente possa falar do amor de Deus, da graça do Filho e da comunhão do Espírito Santo.